Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso curso, entrando agora sobre o assunto de preço, né? O preço é um dos P's, né, que compõe então o mix de marketing. Depois de a gente ter abordado então o produto, entramos agora neste assunto. Olá, tudo bem? Vamos agora a mais um assunto, a mais um P do mix de marketing, que se chama preço. Depois de ter entendido, então, basicamente o que é um produto, né, e o que compõe essa dimensão, entramos agora na questão do preço deste produto, certo? Trouxe então aqui algumas definições de preço, né? Na verdade, o que é preço, né? Como vocês podem ver em tela, é o valor que se cobra por um produto ou serviço. E é a soma de todos os valores que os consumidores trocam pelo benefício de utilizar um produto. Também pode ser um serviço. Quando a gente fala, então, que é a soma de todos os valores, isso significa que todos os custos envolvidos na produção desse produto, ou no aluguel, ou salários, devem estar inclusos no preço desse produto. Ou seja, a empresa não deve absorver os custos de produção de um produto, e sim repassar ao consumidor final através da composição de preço. Então, tá? Mais uma definição ali. Preço refere-se ao valor monetário que o consumidor deve pagar por um produto ou serviço. Ou seja, quando a gente vai comprar um produto, ou seja, no mercado ou em uma loja, aquele valor que a gente paga está incluso todos os custos referentes à produção daquele produto, certo? Está tudo englobado no preço geral. Então, na composição, na decisão de um preço, existem alguns fatores que é muito importante ser considerados, né? Os primeiros deles são os fatores internos, ou seja, qual o fator interno que vai interferir na decisão do meu preço. Aí eu trouxe ali objetivos de marketing, a questão de lucros versus sobrevivência, alguns fatores relacionados então à estratégia do mix de produtos de uma empresa e os custos. Os outros fatores, então, que interferem na decisão de preço são fatores externos, né? Fatores que não são controlados pela empresa. O primeiro deles é o mercado e demanda. A gente já viu isso nas definições lá, né? Mercado e demanda, oferta e demanda, né? Isso vai influenciar, então, na decisão de preço. A concorrência também é um fator que vai influenciar na decisão de preço. Posso tomar decisões de aumentar ou baixar o meu preço de acordo com a concorrência que eu estou enfrentando naquele mercado. E por último, os fatores ambientais, né? Quando se fala em fatores ambientais, são fatores do ambiente de marketing, que também vimos lá no primeiro vídeo, na definição de alguns conceitos, né? O ambiente de marketing onde a empresa está ali, aquele ambiente, os fatores referentes a ele também podem influenciar a decisão de preço, certo? Vamos ver um por um agora. Fatores internos, então, né? Os fatores internos vai ir de acordo com o objetivo do marketing e eu trouxe, então, a primeira observação ali, né? Lucro vezes sobrevivência. Vocês devem lembrar quando a gente estudou no ciclo do produto que tem a fase da introdução, né? A fase da introdução do produto no mercado. Isso funciona aqui, reflete então na decisão de preço. Logo, quando está introduzindo um produto no mercado, a gente viu então que o custo é muito elevado, né? Precisa gastar com diversas ferramentas de divulgação, amostras, para esse produto poder ter um certo reconhecimento, né, no público-alvo. Então, nesse momento, o lucro é muito mínimo, né? Então, o que acontece quando eu trouxe então essa reflexão de lucro versus sobrevivência? Toda empresa, a maioria das empresas, então, nesse estágio inicial de mercado, elas entram no mercado e passam pela fase de sobrevivência, onde o lucro é mínimo ou quase nada, porque ela recém está dando os primeiros passos, né? E isso é um caminho normal. Porém, não pode ser para sempre, não pode ser sempre nessa luta, né, de sobrevivência. Ela precisa amadurecer e futuramente
gerar lucros, né? Porque esse é um dos objetivos principais de uma empresa, gerar lucro para o seu proprietário, para os seus acionistas, né? Então essa questão de lucro e sobrevivência é uma questão que precisa ser refletida, né? Até quando eu vou ficar, a empresa vai ficar sobrevivendo ao mercado e a partir de quando ela vai começar a dar lucro, né? Isso passa por uma gestão eficiente. A empresa, então, no mercado, ela pode se posicionar de algumas formas, né? E a primeira delas ali é maximizando o lucro corrente. O que significa isso, né? Significa que toda a operação dessa empresa, tudo que ela vai fazer no mercado, ela vai lucrar o lucro naquele exato momento. Ou seja, quanto mais ela tiver lucro, mais vai beneficiar a empresa. Isso é um posicionamento da empresa. Posso dar algum exemplo para vocês. Empresas de avião, né? Vou viajar de avião. Para fazer um avião decolar de um aeroporto, tem os custos fixos. Ela precisa pagar o aeroporto, ela tem o custo de combustível, o salário dos pilotos, está tudo incluso, então, nessa operação de fazer o voo do ponto A até o ponto B. O que vai interferir no lucro da empresa nesse momento? O número de passageiros, né? Se ela for viajar do ponto A ao do ponto B, ela vai ter o mesmo custo. Se ela transportar então 10 passageiros, provavelmente vai ter prejuízo. Ou seja, o objetivo da empresa é colocar o maior número de passageiros naquele voo, né, para ter o lucro esperado. Ou seja, ela vai maximizar o lucro corrente. E esse posicionamento a gente pode ver em diversos lugares. E quanto mais a gente fala de transporte, mais óbvio fica, né? Transporte de ônibus é a mesma coisa, né? Eles fazem o máximo para encher um ônibus, porque quanto mais pessoas fazem a viagem, mais lucro a empresa vai ter. Então é a maximização do lucro corrente. Outro posicionamento que vai interferir na definição do preço é a liderança por participação de mercado, né? Nessa opção, né, de atuar no mercado, a empresa vai lutar com o preço, né? Vai baixar o preço para ganhar mais fatia do mercado. Quanto mais ela tiver parte daquele mercado, maior ela vai ser. O objetivo da empresa nessa modalidade é ser líder de mercado, ou seja, estar à frente das outras, nem que para isso ela tenha que fazer a baixa de preços, né? Baixar o seu preço para ser melhor que os concorrentes, ganhar mais mercado, né? O lucro não é tão significativo nesse tipo de modalidade. O próximo posicionamento que a empresa pode ter é a liderança pela qualidade do produto, né? Ou seja, ela opta por ser a empresa que tem o melhor produto do mercado. Nesse tipo de liderança, sim, a empresa vai ter muito custo, porque desenvolver um produto de qualidade, um produto muito bom, exige muito dinheiro, muito estudo e investimento em planejamento e desenvolvimento, né? Então, quanto mais ela investe, mais o valor do produto final vai ser mais caro, vai ser maior. Como a gente viu ali no começo, como todos os fatores da produção de certo produto está no preço, quanto mais ela investe em qualidade, mais aumenta o preço. Mas é uma opção de posicionamento da empresa, porque produtos com extrema qualidade são mais caros. E pessoas que optam pela qualidade, elas não se importam em pagar mais por um produto melhor, certo? Então, esses tipos de posicionamentos interferem na definição do preço de uma empresa. Eu trouxe outro aqui, que é a estratégia do mix, né? Como na estratégia do mix, a gente tem algumas condições referente ao preço, né? A definição do preço. Ele pode ser custo-valor, custo-alvo. O que significa custo-alvo, né? Nessa modalidade de definição de preço, a empresa vai até o seu cliente-alvo, seu público-alvo, e questiona qual produto que você precisa, quais as atribuições que você precisa de um produto X, certo? Vamos dar um exemplo de um relógio, né? A empresa vai até as pessoas que fazem esporte, né? Praticam esporte, e perguntam para ela qual o relógio ideal para vocês. Daí, os esportistas vão começar a largar, então, a listar uma série de qualidades essenciais em um relógio. A empresa volta, então, e tenta desenvolver um relógio
de acordo com os custos que atenda o maior número de detalhes que esses esportistas definiram como principais. E a partir daí, lançam um produto que atenda esses benefícios, porém com um custo baixo, certo? Ou seja, o custo, ela foi até o alvo, o mercado, o público-alvo dela, observou as principais características, retornou até a empresa, confeccionou esse produto com um custo baixo e ofereceu um produto que atenda às exigências do público-alvo. A outra modalidade, então, é o valor-preço, certo? Se define um produto e se cria valor nesse produto. Como vimos lá no primeiro slide da definição, valor o que o consumidor final percebe num produto, certo? Então, se cria um produto, se atribui valor a esse produto, muito valor ao produto, e acima desse valor se fixa um preço. E começa, então, a venda desse produto. São duas formas, então, que se agregam ao posicionamento que influenciam na definição do preço. Dando seguimento, então, o próximo fator interno, né, que interfere na definição do preço são os custos. E aqui temos, então, alguns tipos de custos, né? Temos os custos fixos, que são todos os custos que não variam de acordo com a produção. Vamos dar um exemplo de uma empresa que fabrica calculadoras, né? Essa empresa que fabrica calculadoras, ela tem um aluguel de um galpão que custa R$ 1.000 por mês. Um exemplo fictício, né? O aluguel de um galpão é muito mais que R$ 1.000. Se essa empresa produzir 5 canetas, 10 canetas, 1.000 canetas, nenhuma caneta, ela vai pagar os mesmos R$ 1.000. Ou seja, os R$ 1.000 é um custo fixo, que independe da quantidade produzida. Então, ele vai estar sempre existente para a empresa fazer esse pagamento. É um custo fixo. Também há o custo variável. O custo variável, como o nome já diz, varia de acordo com a produção de um produto. A gente pode colocar alguns custos variáveis aqui. Energia elétrica é um custo variável. Quanto mais tu produz, mais energia tu gasta, né? Horas extras. Quanto mais os trabalhadores trabalham fora de horário, né, mais eles recebem. É um custo variável de acordo com cada produto. Não, uma empresa formar esse produto, ela tem que ter muito bem planejado qual é o custo fixo que ela vai ter para a produção de um número de produto X, qual o custo variável, porque esses dois custos vão influenciar na definição do preço final. Outra observação que se faz com custo é o custo em diferentes níveis de produção. Como eu falei anteriormente, cada nível de produção tem um custo X, né? E isso vai de acordo com a capacidade que a empresa tem de produzir. Vamos voltar então ao exemplo da fábrica de calculadoras, certo? Uma fábrica de calculadoras tem todo o aparato, toda a estrutura para fabricar 5.000 calculadoras por mês. Se ela produzir 3.000 calculadoras por mês, ela vai ter um custo um pouco alto, porque ela vai ter o custo fixo e o custo variável e todo o equipamento pronto para produzir 5.000 canetas. Ela produziu 3.000 canetas. Porém, se ela produzir 4.000 canetas, ela vai ter o custo um pouco menor. Se ela produzir 5.000 canetas, que é a capacidade máxima de produção dessa empresa, ela vai ter os custos fixos e variáveis diluídos na produção total das 5.000 calculadoras. Ou seja, o custo vai ser menor. Então vejam, quanto mais se produz, quanto mais chega ao ponto máximo de produção da empresa, mais os custos são diluídos e mais o preço pode ser menor. Ou seja, ou o preço pode ser menor, ou pode aumentar o preço e ter mais lucro. Mas muito cuidado. Se uma empresa produzir acima do nível máximo que ela pode produzir, ela já começa a ter um pouco mais de prejuízo. Por que isso? Porque se essa mesma empresa produzir 6.000 calculadoras, está além da capacidade que ela pode produzir. E quando passa da capacidade, o que acontece com as máquinas? Elas tendem a estragar, os funcionários tendem a ficar mais tempo ocioso, esperando a produção anterior acabar para poder produzir mais, e isso é um custo, né? Máquina parada, funcionário parado é um custo para a empresa, né?
tem que estar produzindo para poder estar gerando o lucro esperado, atingindo a produção máxima esperada. E o outro fator que pode influenciar também no custo é o custo como função da experiência. O que isso significa, né? Ou seja, a pessoa, o funcionário, quanto mais tempo ele fica na sua função, mais ele aprende a fazer aquela função. E isso leva menos tempo, né? Nessa fábrica de calculadoras nós contratarmos todos os funcionários, eles vão fazer todas as tarefas num tempo X, certo? E ao passar do tempo, eles vão aprender essas tarefas, vão decorar essas tarefas e vão ser especialistas nelas. O que significa que eles vão passar a fazer essas tarefas com muito mais facilidade e menos tempo. Isso reflete na produção, vão produzir mais em menos tempo. Isso se chama curva de experiência, certo? Para não ficar nenhuma dúvida, eu preparei então um videozinho animado explicativo que vem a seguir, tá? Preste atenção que vai para você decorar esses tipos de custos. A curva de custo geralmente apresenta uma diminuição dos custos à medida que a produção aumenta, mas há limite onde os custos começam a crescer novamente. Esse fenômeno ocorre porque, em níveis baixos de produção, o custo fixo é diminuído. Quando a produção ultrapassa a capacidade ideal, os custos adicionais começam a subir. O exemplo disso é uma fábrica de canetas. Nos primeiros 1.000 produtos, os custos fixos são altos, mas ao produzir 10.000, os custos por unidade caem. Agora sobre a curva de experiência. Com o aumento da experiência, profissionais tornam-se mais eficientes, resultando em menor custo de produção. Kotler menciona que à medida que a experiência se acumula, o custo diminui, visto que os trabalhadores aprimoram suas habilidades e reduzem desperdícios. Por exemplo, uma equipe de produção de software, com o tempo, reduz o tempo de programação e erra menos, diminuindo assim o custo por linha de código. Agora que esses conceitos foram explicados, continue no curso. Até mais! Entenderam o que significa, então, custos em diferentes níveis de produção e custos como função de experiência? Certo. Então, vamos avançar, então, nos slides. Os fatores externos, então, eu trouxe alguns, como mercado e demanda, como nós já vimos, né? Oferta e demanda, né? Isso, para quem não lembra dessa definição, pode voltar no primeiro vídeo e verificar de novo. Tem até alguns vídeos explicativos. Porém, eu vou deixar um link aqui para vocês que não entenderam com a primeira explicação, assistir então alguns vídeos explicativos que vai então detalhar como funciona a oferta e demanda. O link está logo acima aqui. O próximo fator é a análise da demanda elástica ou inelástica. O que significa uma demanda elástica ou inelástica? Para explicar, eu trouxe então aqui uma imagem, né? Essa imagem, como vocês podem ver ali, ela representa uma demanda elástica, certo? Vocês podem verificar que na coluna vertical tem preço e na horizontal tem a quantidade de demanda. Se nós pegarmos ali o P2 com o Q2, vocês podem ver que é o preço 2 com a quantidade vendida, a quantidade demandada, né? A quantidade que o consumidor compra, 2. Caso ocorra uma variação nesse preço, que o preço saia de P2, que vá para P1, que vai aumentar o preço, a tendência que acontece quando aumenta o preço é diminuir a venda, né? Ou seja, aumentou o preço, as pessoas tendem a comprar menos. Pode ver que o P2 e o Q2 é uma quantidade. P1 já desceu para Q1 ali, que é bem menos quantidade produzida. Quanto mais próximo do zero, menos quantidade produzida. Ou seja, o que a gente pode entender com esse gráfico? Quanto mais o preço aumenta, menos a quantidade, menos eu vendo, menos quantidade demandada, né? E podem ver que nesse gráfico da demanda elástica, a diferença de Q1 e Q2 é maior. Ou seja, o que isso me diz, né? Que quando eu aumento o meu preço, quando tem uma variação no meu preço, a variação na quantidade vendida, né, a quantidade demandada é maior. Então, quando acontece isso, a gente costuma dizer que a demanda é elástica, ou seja, os produtos tendem a cair à venda com uma variação no preço. O que acontece? Em quais os produtos que acontecem isso? São produtos que podem ser substituídos com facilidade, né? Se por acaso uma empresa vende um produto que é supérfluo, um produto
que pode ser cortado, né, o orçamento das famílias, se aumentar esse preço e fugir do orçamento das famílias, elas tendem a não comprar mais, ou além, né? Elas tendem a comprar um produto substituto que seja mais barato. Então, esses tipos de produtos, eles sofrem elasticidade, ou seja, aumenta o preço e a demanda diminui. Isso é muito importante ter o conhecimento quando você vai formar o preço de um produto. Ter a consciência de que tipo de produto que é o meu, né? Ele está sujeito a uma demanda elástica. Se aumentar o meu preço, eu vou perder vendas, certo? A outra demanda, então, é a inelástica, que é o contrário, né? Vocês podem ver ali, tem o gráfico de novo, o P2 na vertical e o Q2 na horizontal. Podem ver que quando tem o preço 2, eu tenho uma demanda de Q2. Se meu preço ele aumentou para P1, vocês podem ver que o preço aumentou e aumentou bastante. Mas o Q1 não aumentou, ele está bem pertinho do Q2, ou seja, a demanda continua praticamente a mesma, né? Então o vermelhinho ali, o gráfico, o vermelhinho no gráfico está bem pequeno, ou seja, aumentou-se o preço e não aumentou pouco, aumentou consideravelmente ali o preço e a demanda permaneceu a mesma. Quando acontece isso, a gente costuma dizer que a demanda é inelástica, ou seja, ela não tem variação, ela não tem reflexo do aumento do preço na quantidade demandada. Em quais tipos de produto que acontece isso? Em produtos extremamente exclusivos e que as famílias não substituem, né? Não abrem mão. Vou dar um exemplo bem simples assim desse tipo de demanda, né? Alimentação, né? As famílias têm que se alimentar, elas precisam comprar o arroz, o feijão, são produtos insubstituíveis, né? Tem marcas diferentes, mas o produto é o mesmo, né? Se subir o preço do arroz ou do feijão, a tendência é que caia a venda por muito pouco tempo e depois se estabilize, porque são produtos necessários para a sobrevivência, né? No Rio Grande do Sul, aqui, nós temos o costume de tomar chimarrão, né? Então, uma variação no preço da erva mate vai ser sentida e vai ter uma retração de vendas no começo, mas logo após ela vai ser estabilizada, porque é um costume que o povo do Rio Grande do Sul não abre mão. Ele vai continuar comprando, mesmo com o preço elevado. Então, isso é uma demanda inelástica. Ela não aumenta de acordo com o preço. O preço aumenta, ela sofre um pouquinho de variação, mas logo, logo volta ao normal, certo? E o que determina, então, essa elasticidade, né? O que vai determinar isso? Como eu já disse, né? Os produtos, eles podem ser substituídos, não podem, né? São produtos exclusivos, né? Qual é a capacidade de renda das famílias que a empresa está vendendo o produto? Se aquele produto que a empresa vende é para uma classe, é para alta classe, uma variação no preço provavelmente não vai causar uma elasticidade muito grande naquele produto, porque as famílias têm renda, né? Elas não vão se importar em pagar um pouco mais por produto se elas sentem a necessidade de ter esse produto, certo? Dando seguimento, então, outros fatores, então, que podem interferir na definição do preço, né? Condições econômicas, né? As condições econômicas das famílias, né? Estou direcionando o meu produto para a família de alta renda, né? Então, essas condições das famílias também interferem diretamente na definição do preço, né? Uma queda de poder de compra dessa classe pode interferir, então, no meu produto, como eu disse anteriormente, a demanda pode passar a ser elástica e pode interferir, então, na minha renda. Voltando aqui, recessão também, uma grande recessão também no país pode influenciar, com certeza vai influenciar, né? Alta inflação, né? Os produtos dispararam de preço, então isso vai influenciar na minha venda. Como a gente viu, se eu vendo um produto que é supérfluo e tem alta inflação, a tendência das famílias de cortar produtos supérfluos é alta. Se meu produto não é essencial, bem provável que as famílias não vão comprar mais meu produto para comprar algo que seja de extrema necessidade das famílias, né? Taxa de juro também. Se aumenta a taxa de juros, tem um reflexo direto na economia. E isso reflete também no preço dos produtos e na decisão, né, da formação de preço dos produtos.